Então, bom dia, alunos. Hoje, na sala de matemática, nós iremos explorar o tema ângulo, não é isso? Então, o ângulo é uma figura que você já conhece e com a qual tem trabalhado em muitas situações. Vamos retomar algumas características dos ângulos, começando com sua definição. Então, qual a definição de ângulo? É uma figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Então, lembrando que a aula passada nós estudamos reta, semirreta e segmento, é isso? Então, quando ele diz que ângulo é formado por duas semirretas, então nós observamos que bem aqui seria o quê? O ponto inicial, ou seja, um ponto qualquer, onde esse ponto se chama vértice, é isso? Então, está aqui uma semirreta B, uma outra semirreta A. Então, as duas semirretas formam os lados do ângulo. E essa parte, dentro estamos vendo um pouco azul, se chama região interna do ângulo. Então, essa medida aqui, vocês estão dizendo que é a medida do ângulo, porque todo ângulo ele tem as suas medidas. Então, só revendo um pouco, um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. É isso, já está nos anos anteriores. Um ano que tenha uma medida menor do que 90 graus é um ângulo agudo. Um ângulo que tem mais de 90 graus e menos de 180 graus, ele chama um ângulo obtuso. E um ângulo que tem 180 graus, ele chama raso. E o de 360 ele chama de volta inteira, não é isso? Então, aqui é só revendo essas questões de ângulos, não é isso? Então, na figura acima, que seria esta figura que você está observando aqui, o ponto de origem é o vértice, então é o ponto onde surgem as duas semirretas do ângulo. E as semirretas A e OB são os lados indicados desse ângulo. Por o ângulo AOB, é isso? Nós lemos o quê? O ângulo AOB. A unidade de medida do ângulo mais utilizada é o grau. Então, quantos graus mede um ângulo reto? 90 graus. Quantos graus mede um ângulo agudo? Menos de 90 graus. Quantos graus mede um ângulo obtuso? Mais de 90 graus. E assim por diante. Que é obtido quando dividimos, é isso, ó, dividimos o ângulo em uma volta em 360 graus iguais. A abertura de um desses ângulos associa-se à medida unitária, 1 grau. De acordo com suas medidas, os ângulos recebem nomes especiais, é isso? Então, nós já colocamos bem aqui alguns nomes especiais dos ângulos. Aqui, o arco marcado na figura indica a abertura do ângulo que estamos considerando. Então, vamos ver aqui. Um ângulo nulo. O que é um ângulo nulo? Quando ele tem medida igual a zero. Um ângulo que mede 360 graus é quando ele dá uma volta, ó, observa aqui, uma volta de inteira,
Então, ele mede 360 graus. Então, aqui são dois ângulos. O ângulo, duas vestes, o A e o B, uma em cima da outra. Então, quando eu observo num relógio qualquer, quando o relógio está marcando 12 horas, por exemplo, o dois ponteiros, um está em cima do outro, então ele está medindo o quê? Um ângulo de 360 graus. O ângulo raso, vamos entender um pouco sobre esse ângulo raso. O ângulo raso, no mesmo relógio que nós observamos, quando ele está marcando 6 horas, ó, então ele está indicando o ângulo raso. Isso por quê? Porque ele já tem percorrido, ó, meia volta, não é isso? Da circunferência, que isso mede 180 graus. Aí aqui nós temos o ângulo, um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É quando ele tem uma medida de 90 graus, ó, bem aqui. Então, este símbolo que estou observando aqui é que representa o símbolo de ângulo reto. Então, ou seja, ele tem medida de 90 graus. Por que 90 graus? Nós sabemos que a circunferência, ela mede o que? Ela tem 360 graus. Quando eu divido essa circunferência em 4 pedaços, então eu estou indicando que eu formei aqui 90, que deu o quê? 180, não é isso? E 90 e mais 90. Então, 4 vezes 90 dá 360. Então, uma circunferência tem a condição de formar 4 ângulos retos. O ângulo obtuso, lá eu disse o quê? Que ele mede menos de 90 graus. Ó. Então, imaginamos, tá aqui um ângulo de 90 graus, aí quando ele vem a semirreta RT, ele formou uma abertura aqui de ângulo menor do que 90 graus. Então, ele mede, ó, entre 0 e 90 graus, ou seja, de 1 até 89 graus, 59 minutos e 60 segundos. É isso? Então, é a formação exata de um ângulo agudo. Já o ângulo obtuso, ele tem uma medida, ó, imaginamos, aqui é o ângulo de 90 graus, então ele tem uma medida maior do que 90 graus. Então, ele mede entre 90 graus e 180. E aí, se eu passar de 180, aí ele deixa de ser obtuso. Aí já seria um ângulo especial. Aí nós observando agora aqui, só umas observações. É, indicamos a medida de um ângulo AOB por M de medida A ou B, não é isso? Dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida. Então, quando eu falo a palavra congruentes, então eu utilizo sempre essa palavra congruente na matemática quando eu estou me referindo medidas iguais, ó, mesma medida. Então, vejamos os exemplos. O ângulo AOB, ele tem o quê? Uma medida de 50 graus. O ângulo PVQ, ele também tem a medida de 50 graus. Em outras palavras, ângulos com mesmas medidas de graus, eles são chamados ângulos congruentes. Os ângulos AOB e PVQ acima, que são esses dois aqui, vocês estão observando, têm a mesma medida de 50 graus. Dizemos, então, que AOB e PVQ são ângulos congruentes. E aí escrevemos AOB, ó, 3 símbolos, né? Isso, 2 de igual e a interrogação em cima, um tio em cima. Igual, ó, eu vou chamar o quê? Ângulos congruentes. O ângulo AOB, ele é congruente ao ângulo PVQ. Duas retas
concorrentes são denominadas perpendiculares se formarem 4 ângulos retos entre si, ou seja, quando as retas são concorrentes, é quando eu faço o tipo de uma cruz. Pronto. Aqui eu estou formando 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Aqui eu desenho. Ó. Então, quando eu formo uma reta vertical e uma horizontal, formando em suas extremidades aqui nos lados 90 graus, nós chamamos de retas concorrentes. Observa uma coisa, se eu colocasse esse sentido aqui, aqui não seria retas concorrentes, porque ela não está formando, ó, aqui mais de 90, aqui mais de 90, aqui menos de 90, aqui menos de 90. Então, para que sejam retas concorrentes, eles têm que ter as medidas de 90 graus cada lado. Quando duas retas são concorrentes, mas não formam ângulo reto entre si, são denominadas retas oblíquas. Ó. É a situação que eu acabei de explicar bem aqui. Então, quando eu tenho duas retas, uma vertical e outra inclinada um pouco, elas são chamadas de retas oblíquas, não é isso? Construindo perpendiculares com réguas e compasso. Então, a maioria dos alunos, quando a gente passa uma atividade dessa natureza, alguns dizem assim, eu não tenho régua, eu não tenho compasso. Então, complica um pouco o trabalho, quando se trabalha com figuras geométricas, principalmente com ângulos, porque ele necessita de medidas exatas para que eles se tornem congruentes. Então, vamos aqui. Já vimos em anos anteriores como construir retas perpendiculares com auxílio de régua e transferidor, e também com régua e esquadra. Agora acompanhe a construção semelhante empregada em réguas e compasso. Considere uma reta S, aqui uma reta S, é isso? Uma reta S, uma reta S, e um ponto P, e o ponto P. Vamos traçar uma perpendicular R, a reta S, por esse ponto. Veja dois exemplos. Então, nós temos aqui, traçamos uma reta, ó, quando o ponto está na reta. Traçamos uma reta S e marcamos o ponto P daqui. Com qualquer abertura do compasso e ponta seca em P. O que é a ponta seca do compasso? É aquela ponta que não está em o lápis de escrever, é a ponta que tem o ferro que você enfinca no caderno e ela fica fixa. Então, ela vai ficar só rodando para o lado você colocar. Marcamos 2 pontos A e B em S, ou seja, imagina eu peguei o compasso aqui, aí a ponta do lado veio aqui e o outro lado veio aqui, ou seja, esta medida é o mesmo tamanho desta, ok? A terceira, com a abertura do compasso maior que a P e o ponto S em A, depois em B, traçamos 2 arcos, marcando os 2 pontos B, C e D na interseção entre eles, ou seja, ó, com a abertura do compasso no AP, não é isso? Ó, no A até o P, e o ponto seco no A, ou seja, eu boto a ponta aqui, seca, e jogo lá para cá. Eu boto a ponta seca aqui e jogo para cá. Então, mesmo assim, esta medida ficou do mesmo tamanho desta, esta medida ficou do mesmo tamanho desta. É isso, ó. A reta C e D é a reta R perpendicular à reta S, ou seja, a reta C e D, eu tenho aqui, ó,
perpendicular tem as mesmas medidas, isso, ó, de A e B. Quando o ponto não está na reta, aí você coloca a reta e colocamos o ponto fora dela. O primeiro exemplo, o ponto estava na reta, agora fora, ó. Traçamos uma reta e marcamos um ponto P em qualquer parte, não é isso? E foi marcado aqui. Traçamos o arco do centro, ou seja, eu coloco o compasso a ponta seca aqui e eu coloco, ele vem nesse sentido, a ponta do lápis. Então, onde ele riscou a reta, seria os pontos A e B na reta S. Traçamos o arco com o centro de A e B e com a abertura AP, ou seja, eu pego o compasso seco e coloco aqui, ou seja, imagina a ponta seca aqui, então eu vou aqui, então ele vai fazer esse risco. Quando eu boto aqui, ele vai formar esse risco, deixando todas as medidas iguais, ou seja, daqui para cá uma medida, que é essa mesma aqui, e é diferente aqui no meio, não é isso? Aí aqui, nesse caso, traçamos a reta R, perpendicular à reta S, ó. Ou seja, traçamos a reta R, cadê a reta R? Aqui ela, que é azul, perpendicular à reta S, ou seja, uma reta perpendicular que corta a uma outra, uma horizontal, cortando uma vertical. A nossa atividade, vocês irão observar aí os slides, pode ter acompanhado junto com o seu livro didático, e você vai responder somente a questão 14 e 15 da página 95, 49. Aí depois você vai lá para a página 60, ó, página 60, vocês irão responder somente a questão A1 e 2, ou seja, a atividade que vocês irão resolver são 4 questões. 2 questões na página 49 e 2 questões na página 60, é isso? Observação, você vai somente responder com seus cálculos, não precisa copiar nada, ok? Então, tenha uma boa aula e até um próximo momento.